Estamos de volta com o programa Magali Amboni. Eu vou falar para vocês uma coisa, tá? Eu já dizia que as mídias sociais estavam bombando, né? Depois da primeira parte desse programa com o Dr. Cícero Araújo, muita gente curiosa, muita gente querendo saber, e esta é a intenção do programa. Esclarecer. Como diz o Natan, que está por trás das câmeras cuidando da produção, tá desmistificando muita coisa, né, Natan? Então a gente continua com ele, Dr. Cícero Araújo. De novo, seja bem-vindo, querido. Obrigado. Vamos lá. No primeiro bloco, no primeiro programa, falamos um pouquinho, explicamos um pouquinho quem é o Dr. Gente, para vocês, não peguei o primeiro programa, corre lá no portal IG Plus e no YouTube que tá lá, tá? Não perde essa oportunidade. Viemos falando um pouquinho, apresentamos quem é o Dr. Cícero, falamos um pouquinho da base dessa religião, falamos que Exu não é o demônio como muita gente pensa, e sim construção, né, uma coisa positiva. Falamos um pouquinho sobre Vodum, que não é voodoo. Então, viemos trazendo algumas explicações básicas. Conteúdo é igual informação. Certo. E tu falas muito na palavra essência. E eu tive o prazer de te ver trabalhando, e tu falavas assim para mim, ó, tá vendo, Magali? Não precisa muita coisa, tem que ter essência. Por quê? Falta essência nas pessoas, nos sacerdotes, nos pais de santos, falta um pouco de saber o que se está fazendo quando alguém vem buscar ajuda? Vamos botar fogo nessa fogueira. Então, na realidade eu até dei uma outra entrevista para outro programa e coloquei essa situação. A essência primordial, desde que a pessoa tenha, em primeiro lugar, a dignidade de saber o que está falando, com uma base sólida. Muitas pessoas às vezes procuram pessoas e casas tradicionais porque falta esclarecimento em algumas meias verdades. Okay. Então eu não posso generalizar porque isso não é uma coisa para todos. Simplesmente muitas pessoas usam de má fé e de situações de pessoas que buscam uma verdade dentro do que está se acontecendo na vida delas. Mas se falta essa essência, essa clareza, essa verdade, essa interpretação, esse contexto cultural para chegar e exemplificar para uma pessoa. Por que a sua ancestralidade veio daqui? Por que na árvore genealógica da sua família você tem descendentes italianos com portugueses e amanhã ou depois você vai num terreiro, num cuê, num sejá, numa casa de santo, num templo e você sente vibrações e coisas diferentes? Há muita situação com relação a isso. A parte científica que deve ser colocada, que se tem teses aí em várias faculdades a nível Brasil. E tu me apresentou muitos documentos, muito embasamento em tudo isso que tu falas. Sim. Mas esse embasamento foi por muito tempo de pesquisa, muito tempo de estudo, muito tempo para chegar e saber o que você está falando. Eu pertenço a uma casa que é tradicional dentro do segmento, já acompanho meu sacerdote há muito tempo, e isso para a gente tem uma questão severa muito grande, porque hoje em dia você vê tantas pessoas trocarem de vários sacerdotes, como eles se falam, pais de santos. Eu não institulo pai de santo, porque eu acho que o próprio santo, como verdade plena de cultura, é a sua própria essência sobre pai e mãe. Você vai ter o seu orientador espiritual, o seu zelador de santo. A pessoa que vai lutar por aquela propagação daquele axé. Hoje as pessoas falam, o que é o axé? Uma comunhão de valores. O que é o axé? Não adianta você propagar o axé se você não vir com o coração aberto para uma casa de santo. Não é por uma questão de vaidade, ou de luxo, ou de dinheiro, mas simplesmente por você se doar para a energia. Você vir fazer as coisas com a sua fé, isso modifica muito a situação. Hoje muitas pessoas procuram a gente por causa dessa situação. Essa clareza falta e muito aqui no Brasil. E é por isso que se tem tantas guerras sobre questões espirituais, tantos congressos. Por exemplo, o caso da intolerância religiosa. Vários templos foram atingidos no Rio Grande do Sul, entendeu? No Rio de Janeiro também. No Rio de Janeiro também. Eu fui convidado para estar pela deputada Luciana Genro em palestra no Palanque Oficial do Palácio Piratini em Porto Alegre para falar sobre intolerância religiosa. Além de eu ter o meu grau litúrgico com relação à casa que eu fui iniciado e ter esse contexto junto à minha família de santo, eu também sou o presidente da CAL, que é a Confederação da América Latina da Fundação Blomac, com a CAL-FB. Essa confederação a gente criou o vínculo junto com o culto dos voduns endogênos, os voduns mais antigos da Terra, que vêm dos termos dos Hausás,
antigos povos muçulmanos, porque não adianta você estudar uma cultura se você não tiver a essência, a pesquisa dela. E a pesquisa dela não vem liturgicamente só de deuses pagões que tiveram nos povos sumérios, a pesquisa dela não vem de deuses pagões como a própria Sky Discovery passa dos Anunnakis. A pesquisa dela está na ciência aí a nível mundial para quem quiser ver. Então, essa verdade é plena desde que a pessoa tenha o embasamento, a questão cultural e procurar um sacerdote que saiba orientar e tirar essas dúvidas. Hoje, muitos sacerdotes usam de uma fé com pessoas. Hoje, muitos sacerdotes usam de uma fé por falta de esclarecimento. Mas eu acho muito mais a questão do egocentrismo de querer, na questão individual, se doar e pesquisar para saber o que está falando para os seus, por uma vaidade plena, do que simplesmente só por uma colocação. E daí, quando a gente fala assim, ó, dessa falta de conhecimento, muitas vezes, né, desse sacerdote, de não estudar, de não buscar o conhecimento e de fazer e de passar a coisa errada para essa pessoa vir buscar ajuda, é onde a gente escuta muito assim, ó, arrancou dinheiro do meu sogro a vida inteira e tá lá, meu sogro não venceu na vida, ou por falta disso, porque essas pessoas não sabem o que estão fazendo, é isso? Isso, eu acho que é assim. Você só pode dar o que você tem. Essa é a maior verdade. Na minha liturgia, qual eu precedo, você tem graus litúrgicos referente ao tempo para se tornar um sacerdote, para chegar a ter uma palavra de conforto para dar para uma pessoa que necessita naquele momento. Ninguém se torna sacerdote do dia para a noite. Ninguém se torna sacerdote em 3 anos. Não funciona assim dentro da liturgia qual eu precedo. Se leva tempo para você poder entender a concepção a nível espiritual, como a nível de hierarquia. Essa é a maior verdade dos fatos da questão cultural, afrocultural a nível Brasil, vamos dizer assim. Quando tu falas assim, ó, que leva muito tempo, vou mexer um pouquinho agora na vida dele. Tu começou muito cedo. Sim. Tu começou uma criança, né? Quando tu começou a se entender que tu era diferente, que tu tinha essa sensibilidade a mais. E aí, na tua curiosidade de aprender, tu foi à África para conhecer o que estava acontecendo. E voltou de lá príncipe. Como é que é essa história? Essa questão foi assim. Eu fiz todos os graus litúrgicos que eu tinha de iniciações a nível brasileira, entendeu? E depois de tantas questões culturais e ter uma mídia muito forte com relação a isso, porque eu tenho vários sacerdotes e pessoas de renome a nível mundial no meu Facebook, no meu Instagram, na fanpage que a gente criou, entendeu? Eu recebi um convite, depois de uma obrigação que eu tomei para a nível do meu Vodun, com o meu sacerdote no Brasil, certo? Com o meu finado avô, que estava presente inclusive na minha obrigação, que tem o seu templo tombado por o patrimônio histórico em Santo André, tá? Então é totalmente diferente de, vamos dizer assim, um barracão que tem ali ou uma terreira que tem ali. Nós viemos de uma hierarquia de famílias de santos tradicionais, certo? E eu tive um convite do rei presidente mundial do culto do Vodun Tron para ser o representante dele na América Latina toda. Hoje a gente, depois de ter criado toda essa parte burocrática de papéis, e a KUFB, a gente pegou e tem várias outras pessoas que nos acompanham sobre essa situação. Então, tipo, esses títulos de nobreza são títulos que a gente recebe a nível do Vodun que você tem. Vamos dizer assim, você me perguntou quem é a Bessem. Eu, na realidade, sou iniciado de Vodun Dan, que dentro da minha hegemonia do culto do G de Marim é pertencente a 3 reis, que seria a nossa trindade real, que seria Vodun Dan, Vodun Sapatá e Vodun Revioso, ou Vodun Sobô, como a pessoa quiser. Essa é a trindade real da cultura Marim, que louva nada mais e nada menos que rei e rainhas, príncipes e princesas mortas do antigo Daomé, que hoje é fundamentado nos palácios da Unesco a nível mundial. Então é uma hegemonia diferente. Então os nossos títulos de nobreza, como o cargo, o título de Doté, ou de Runon, ou de Megitó, ou de Ogorense, isso são títulos dentro da personalidade e da ancestralidade de cada pessoa, que você vai ganhando conforme as suas qualificações espirituais, com o tempo. Nada é por acaso, você não vai chegar, vai fazer as suas coisas e você já vai ser um líder espiritual. Não funciona assim. É através disso que eu ganhei títulos e fiquei assim conhecido a nível mundial.
tem vídeos, acho que você deve ter colocado aí na página, tem mais outros vídeos da Nigéria. E vai ter também aí o Facebook, tudo para as pessoas pesquisarem Tem a mais, fanpage. ficarem curiosas, porque eu tenho certeza de uma coisa, todo mundo vai querer te conhecer melhor, todo mundo vai querer passar por uma consulta, passar por uma conversa com o Dr. Cícero. Pode falar uma consulta? Pode. Quando se joga os búzios, que na linguagem da base da religião de vocês não chama búzios, chama como? Cauris. Cauris. Cauris é como chama búzio na liturgia do culto da Nigéria, tá? Do culto Nagô. Na realidade, quando a gente fala assim, até Magali, para ficar bem claro, chegou um desses escravos que vieram no Brasil 69 dialetos. Então seria muito embasamento a gente só falar uma simples liturgia, certo? Então a nível dos orixás se chama Cauris, os búzios assim conhecidos. A nível do Vodum se chama Aquê. É totalmente diferente. O jogo de búzios, vamos falar assim, para as pessoas poderem compreender, a nível de Ifá, a nível de Orúmila, que é o Senhor do Destino, certo? O Senhor da Sabedoria, se tem a sua parábola de liturgia, que é totalmente diferente dos cultos aleatórios ou cultos regionais que se tem. Até porque para jogar tais situações, ou você é iniciado a nível babalaô, ou você precede de casas tradicionais que se tem o seu contexto de jogo, de conhecimento e de hegemonia, para poder deixar esse legado para os seus. Quando a gente fala, né, apresentamos um pouquinho, o Natan fez umas imagens bem bonitas, né, Natan, desse tabuleiro que é completamente diferente. Outra coisa que chama muito a atenção é a tua vestimenta. Descreve para mim um pouquinho do teu traje. Sim, por exemplo, isso daqui é uma roupa africana. O sapato dele é um luxo. Isso aqui é uma roupa africana, a gente usa babuche, mas isso para você poder usar você tem que ser um sacerdote com mais de 7 anos de idade. Qualquer pessoa não pode comprar um sapato para usar. Poder comprar pode, mas usar dentro de uma casa tradicional e numa roda de candomblé, não, só quem... Tá. Só. Isso aqui é um rungeve, isso aqui é um rungeve, que é rungeve, tá? É o fio de conta de alto grau dentro da nossa liturgia, só pessoas sacerdotais de mais de 7 anos que podem portar isso daqui. Existem graduações que você tem que usar. Só com isso daqui você já é reconhecido por todas as casas tradicionais, certo? Existem outras questões como o Lagdibá, tá? Que seria o peso do chifre do búfalo, dentro de uma divindade que as pessoas cultuam como Oiá no Brasil, mas que dentro do meu contexto Vodum vai se chamar Vejidá, vai se chamar Jefé, vai se chamar Avessã, que modifica os nomes por causa das liturgias e do seu tempo. Entendi. Então a gente não tem uma comparação, entendeu? Porque quando a cultura chega... Não tem como, né? Não tem como. Quando a cultura chega com uma maneira assim, fica diferente. Então, por exemplo, essas vestes, essas coisas, são todas roupas africanas. O meu irmão, que tem... ele mesmo costura, etc, e faz. Essa daqui, inclusive, ele me trouxe do Benin, entendeu? Aí ela é toda ela costurada, porque eu sou homem, independente da minha divindade ou etc. Então eu devo usar uma maneira, entendeu? Como as famosas baianas, que usam com seu pano na costa e tudo mais, porque são mulheres, ou seus ojá e pano de cabeça, certo? Eu estou usando meu babu, que é uma questão minha individual, mas que no Brasil se tem sacerdotes que usam babu e outros que usam pano de cabeça. Eu não levo para o lado de questões culturais porque eu penso assim, cada casa de santo sabe seu contexto, então ela sabe como agir dentro da sua hierarquia. Só que em África a gente tem um contexto específico onde pessoas usam tais vestes de tal maneira, entendeu? Cícero, para acabar essa conversa, que eu queria que tivesse mais 4 blocos, assim, né? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Deus acima de tudo sempre? Sim. Só que o meu Deus são as minhas divindades, Voduns. Os Voduns. Tu estás em Criciúma, quando as pessoas estiverem assistindo esse programa, você já vai estar voltando para o Rio de Janeiro, que é a sua terra. Certo. Pretende voltar mais a Criciúma? Pretende estar aqui de vez em quando? Para as pessoas que ficarem muito curiosas, que te acharem pelo Instagram, pelo Facebook, que forem pesquisar um pouco na internet sobre toda essa tua história, vai poder ficar um pouco mais tranquilo e falar assim, vou conseguir consultar com o Dr. Cícero Araújo? Sim. Na minha fanpage, no Facebook e Instagram, tá todos os nossos telefones.
E hoje eu tenho a referência do meu filho aqui em Criciúma. Li Montenegro. Que vai, Beijo, compadre. É o nosso seguidor aqui em Criciúma, então ele vai ter todos os telefones aí que as pessoas vão poder procurar e etc. Ele está sendo orientado por a nossa casa tradicional e tudo mais, então a gente está aqui para dar o suporte todos esses que as pessoas precisarem. Na minha fanpage, inclusive, tem um dado que a gente faz junto à ONU, que são doações para as crianças do Benin, da Nigéria, e ações culturais, como alimentos, materiais escolares e tantas outras situações. Muitas pessoas perguntam, mas por que vocês não doam para as crianças brasileiras? A gente também faz doação para as crianças brasileiras no mês de agosto, onde o valor do nosso jogo é simbólico por determinada liturgia. O jogo vai sair muito barato, 1 quilo de alimento não perecível, e a gente doa cestas básicas para as crianças, ONGs e principalmente crianças com síndrome de Down. Isso no mês de agosto, e na fanpage a gente faz um conjunto para juntar um valor e um acúmulo dessas doações para mandar para a África. Meu querido, foi um prazer. Espero que tu voltes mais a Criciúma, mas que tu voltes mais ao programa Magali Amboni, porque a gente tem muito conhecimento para mostrar para esse pessoalzinho que está através das mídias sociais e em casa nos assistindo. Tá vai bom? ser um prazer enorme. Um beijo, vai com Deus. Um beijo grande e um axé para todos. Gente, é isso. Todos os endereços do Dr. Cícero Araújo estão no vídeo. Não perde a oportunidade, vai se conhecer, vai descobrir, porque informação é a base de tudo. E hoje a gente trouxe um pouquinho de tudo isso para vocês. E agora, vai fazer o quê? Vai lá, descobre. Semana que vem eu tô de volta com muito mais. Grande beijo, tchau.